Queridos, graça e paz. Antes da gente dar continuidade ao nosso panorama do Novo Testamento, eu quero pedir a você que pode, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu likezinho lá e com certeza você será abençoado pela palavra de Deus, pelos conteúdos que será colocado e publicado lá. Nós vamos dar continuidade ao panorama do Novo Testamento, esse panorama que a gente tem feito dos evangelhos. Falamos de Mateus e hoje vamos falar de Marcos. Neste vídeo nós vamos citar o evangelho de Marcos, que contém 16 capítulos, tá bom? O evangelho de Marcos é um evangelho muito bom, considerado pelos pais da igreja devido à sua forma direta, clara, não é, sobre o ministério de Jesus, como o primeiro evangelho. A autoria desse evangelho é dada a Marcos. Lembrando que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são sinótipos, ou seja, estão vendo conjuntamente, ou vendo pelo mesmo prisma ou pela mesma visão, não é? Claro que diferente em alguma vista, mas todos conjuntamente, eles estão falando da mesma pessoa, dos mesmos milagres e são similares. O evangelho de Marcos ele pode ser dividido em partes, primeiro pela preparação do ministério de Jesus, do capítulo 1 até o verso de número 1 e 13. A preparação do ministério de Jesus ela é feita como? Não é? O ministério de João Batista, que inicia-se já diretamente, o batismo de Jesus e a sua tentação. Veja que no capítulo 1 já do evangelho de Marcos, você não vai ver citações sobre a vida de Jesus, a sua infância ou nascimento. Então, Marcos ele é muito direto nesse assunto, é um ponto importante a ser dito. Vamos começar pela autoria. Quem é Marcos? Marcos é o primo de Barnabé, ou sobrinho, como algumas traduções mudam um pouco, né? Mas o que fala é que ele tem um parentesco com Barnabé. Ele desfrutava de uma relação muito íntima com Pedro, no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 13 da primeira epístola de Pedro. Pedro faz uma citação como filho, Marcos. Então veja que essa citação ela é feita com um teor de intimidade, de afeto, de carinho. Obviamente, por essa razão, se houve um concílio entre os papais, lá no ano 130 depois de Cristo, e outros pais eclesiásticos do século II, que Marcos obteve todo o conteúdo do seu evangelho a partir desta relação que ele havia mantido com Pedro. Veja que essa relação ela é uma relação muito boa, que após Pedro ser solto da prisão, depois do decreto da sua morte por Herodes, naquela madrugada em que a igreja se reuniu no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, eles vão se reunir em oração por Pedro, e quando o anjo tira Pedro da prisão, o primeiro lugar que Pedro vai é para a casa dos irmãos que estão orando na casa da irmã Maria, mãe do irmão João Marcos. O nome João é o seu nome judeu, Marcos é o seu nome grego. Marcos é escrito com um tema central de mostrar Jesus como um servo fiel, servo leal e um servo sofredor, para encorajar, claro, e fortalecer o alicerce da fé dos crentes romanos e inspirá-los a sofrer fielmente em prol do evangelho. Ele foi escrito entre os anos 55 e 65 depois de Cristo. Com certeza, como eu já falei no vídeo anterior do Evangelho de Mateus, eles podem ser paralelos, mas o Evangelho de Marcos é considerado o primeiro e que serve como base para os demais evangelhos. Veja bem, Marcos está sendo escrito antes da queda de Jerusalém, diante do coronel comandante Tiro. Então, a invasão do ano 70 não será uma evidência, não será citada, eles não fazem ênfase
fato. Então, o que mostra que eles foram escritos antes deste período. Claro que entre os anos 60 e 70, nessas décadas ferrenhas da igreja, os cristãos estavam sendo muito perseguidos, principalmente aqueles que moravam em Roma, sendo torturados por Nero, perseguidos por ele. Era um período muito cruel para a história da igreja, e isto que me chama a atenção, que eles foram escritos durante períodos de perseguição. De vez eles se calarem, de vez eles se omitirem, de vez eles se esconderem sua fé, eles escreveram os fatos efetuados por Jesus, seu ministério, sua obra, a fim de trazer o conhecimento dos feitos de Jesus e inspirar esses irmãos a permanecerem inabaláveis na fé. Marcos aqui é o mesmo João Marcos. Como eu falei, ele é citado lá como o primo de Barnabé ou o sobrinho, depende da tradução que você tiver em suas mãos. A Arque ou a Ara tem uma citação diferente. Barnabé, no capítulo 4 e verso 10, né? O Colossenses capítulo 4, versículo 10, vai falar que ele é sobrinho de Barnabé. A Arque vai falar que ele era primo de Barnabé. O mesmo Marcos do capítulo 12, da casa da irmã Maria, e também o mesmo João Marcos, a qual Paulo chama no capítulo 4, verso 11, como aquele a quem lhe era muito útil. Quem era o João Marcos? João Marcos é o mesmo jovem que esteve com Paulo e com Barnabé na primeira viagem missionária, no capítulo 13, a quem Paulo chama, a quem Lucas chama de cooperador. A palavra que ele usa lá é uperetes. Claro que esta expressão uperetes era para auxiliar, não é a palavra auxiliar, que é a mesma usada por Paulo no capítulo 4, verso 1 da sua carta aos Coríntios, que mostra que é um serviçal que só faz o que lhe mandam ou que trabalha sobre ordens. Ele era um cooperador, e essa expressão ela é traduzida como assistente ou auxiliar, que tem o sentido no grego de auxiliar de remador, e é traduzida por Paulo como ministro. Então nós somos uiperetes, nós somos ministros, né? Nós somos o mais chulo escravo, né? Lembrando que existem 3 expressões para servo, que são a diáconos, não é? E a doulos, que fazem distinções em pouca coisa. Um ponto importante é a relação de João Marcos com Pedro. E por essa relação é que se dá a evidência de que eles tenham tido uma intimidade tão afinca a ponto de que ele conseguiu extrair informações muito preciosas sobre a vida e ministério de Jesus. João Marcos, não é? Ele era um cooperador da igreja em Jerusalém. No capítulo de número 16, nós vamos ver Paulo partindo para sua segunda viagem missionária com Silas e Timóteo. Posterior ele vai encontrar-se com Timóteo. E Barnabé, no capítulo 15, após um desacordo, a gente entende que houve de Paulo certa mágoa, né? um sentimento um pouco intolerante quanto à desistência de João Marcos na viagem missionária, e ele não quer mais que João Marcos participe dessa viagem missionária. Por esta razão, ele vai pedir que não quero levar esse moço, ele não vai conosco. Então Barnabé separa-se de Paulo, Paulo parte com Silas, que é um profeta de Jerusalém, e Barnabé parte com João Marcos, que é o seu parente, não é? O seu primo ou sobrinho, dependendo como você vai ver na tradução da sua Bíblia ou das traduções que você tiver em mãos. O que vale a pena a gente notar é o conteúdo que Marcos tem. O conteúdo que Marcos tem é um conteúdo dinâmico, é um conteúdo rápido, é um conteúdo que não tem tantas citações. E como se vê, Marcos ele é conciso, dinâmico e direto no que tem de se apresentar. Não se entra em muitos detalhes, e talvez seja por isto
que eles chamam o Evangelho de Marcos como a base, ou que ele tenha servido como base ou de fonte de informação para os demais evangelistas. Vamos começar com o conteúdo que Marcos apresenta. O Evangelho de Marcos, ele mostra diretamente o ministério de Jesus, começando a partir de João Batista, pregando já a vinda de Jesus. Lembrando que João prega a vinda de Cristo e a descida do Espírito Santo. Ele diz: eu batizo com água, mas vai vir um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa profecia foi cumprida. O batismo de Jesus vai acontecer no capítulo 1, verso 9 e verso 11. Obviamente, Jesus não foi batizado para arrependimento de pecado, mas para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. Essa é a expressão utilizada por Jesus. Quer ver? Ele mesmo faz a citação. E João estava vestido de pele de camelos e com um cinto de couro e ao redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu sou digno de desatar as sandálias dos pés. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas vai vir um que, porém, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, veio dos céus, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto por 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos que o serviam. Vale a pena descrever esses pontos. Primeiro, que ele está falando de João Batista. Quem é esse João Batista? É o precursor. Os 4 pontos que a gente precisa entender sobre o ministério de João Batista é que a profecia divina a respeito de João é citada pelos 4 evangelistas, tá bom? Que é a profecia de Isaías. João Batista é quem fornece maiores detalhes, Lucas é quem fornece os maiores detalhes acerca de João Batista, mas todos os evangelistas falam dele. Outro ponto importante é que João Batista era um homem de aparência medieval, rude, não é, vestido de pouca roupa, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. É o que o próprio Marcos vai fazer citação. Ao que parece, Elias também se vestia da mesma forma. Por isso que algumas pessoas vão dizer se ele não era o Elias, né? Que acreditavam que ele era a reencarnação de Elias. João profetiza sobre a vinda de Cristo desde o início do seu ministério e do Espírito Santo. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. João Batista não era qualquer pregador, não, viu? João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 15, diz que ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. O Senhor se dirige a João Batista no capítulo 1 e verso 9, e Mateus relata essa conversa que eles tiveram ali. Para a gente entender como é que foi, a gente vai ver o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, para a gente entender por que Jesus não foi batizado, né? Por arrependimento de pecados. E quando ele chega no verso 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Veja que Jesus veio cumprir tudo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e a mesma citação, o mesmo evento, será visto pelos discípulos, por Mateus e por Marcos. Uma pomba vindo do céu, que é o Espírito Santo, uma voz que é de Deus, fala: este é o meu filho amado. Então aqui nós temos quem?
a trindade de Deus, né? A doutrina da trindade, mostrando 3 pessoas divinas subsistindo-se em tal unidade que constitui o Deus Trino e Uno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 eventos, esses três símbolos que ocorrerão no batismo de Jesus, é importante, que é os céus que se abrem, a pomba que desce sobre ele e a voz que vem do alto, que será citada por Marcos. No capítulo 1 ainda do Evangelho de Marcos, que é a nota introdutória aí do primeiro bloco, nós temos aí a tentação de Jesus. Ainda no primeiro bloco do Evangelho de Marcos é a fase do batismo e depois da tentação. A tentação de Jesus, ela ocorre, como todos os evangelistas vão concordar, ela vai se dar pelo o Espírito. O Espírito é quem vai conduzir Jesus ao deserto. E ali ele esteve sendo tentado por 40 dias por Satanás. Claro que Lucas faz uma citação do diálogo entre o diabo e Jesus, Mateus também, mas somente Marcos vai dizer que ele vivia entre as feras. Essa é uma citação de Marcos. O conteúdo que a gente tem do Evangelho de Marcos é muito importante, porque ele vai fazer o quê? Ele vai dividir, depois desse episódio de tentação, ele vai começar o ministério inicial de Jesus, que são como os seus primeiros apóstolos. Ele vai começar chamando os seus discípulos. O ministério começa aí com o chamamento, não é? O chamado dos seus discípulos. Jesus começa chamando 4 discípulos no capítulo 16 e verso 20, ou capítulo 1, verso 16 e 20 do Evangelho de Marcos, que são os 2 irmãos, que são Simão e André. E mostra a forma como foram chamados e a sua obediência. Obviamente, os 2 foram chamados e logo ouviram o chamado e obedeceram. 2 irmãos que vão ser chamados também, que é Tiago e João, no verso 19, e as suas também perspectivas obediências. Esses 4 evangelistas, esses 4 apóstolos que serão chamados, eram pescadores. E a gente já tem aí a citação, e obviamente já sabe, que eles já haviam estado com Jesus anteriormente, mas não haviam sido definitivamente convocados e voltaram à pescaria. O segundo período que a gente tem é Jesus iniciando a sua proclamação do reino de Deus. Vamos ver lá no capítulo 1, nós vamos ter aí Jesus começando a proclamar o reino de Deus, no verso de número 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, início do ministério de Jesus na Galileia. Veja, Jesus iniciou o seu ministério na Galileia. Todos os evangelistas corroboram com este fato, que ele tenha iniciado o seu ministério na Galileia. Depois, Judéia, Pérea e Jerusalém. Mas ele iniciou o seu ministério na Galileia. E começou a pregar o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tem 2 coisas aqui que você deve ter consciência. Primeiro, o arrependimento. E segundo, a fé. Fé e arrependimento estão juntos. Para que você tenha acesso ao reino de Deus, a fé deve estar atrelada junto com o arrependimento. Não existe, não tem como, não há como. É impossível que alguém, não é, que tenha acesso ao reino de Deus, chegue ao reino de Deus sem ter passado pelo ato da fé e pelo ato do arrependimento. Fé e arrependimento, reino de Deus está acessível a quem se arrepende. Isso aqui eu queria deixar claro para você, que nenhum evangelista, nenhum deles deixaram de falar
ou omitiram a mensagem do arrependimento. A mensagem do arrependimento, ela é bíblica, ela é essencial para aquele que deseja entrar no reino de Deus. O arrependimento é essencial. A metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de ação. Qualquer um que deseja chegar ao reino de Deus precisa ter como consciência arrependimento dos seus pecados. Se não se arrepender, não poderá entrar no reino de Deus. Arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus e atrelado com certeza à fé. Jesus proclama o seu evangelho. No capítulo 1 ele inicia os seus milagres, ensinamentos, claro, e milagres, e o convocamento, não é? A convocação, o chamamento de Levi. Nós vamos ter aí, irmãos, 3 milagres que vão ser destacados por Marcos nos seus primeiros capítulos. A cura do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e a cura de um leproso e o paralítico de Cafarnaum. Veja que Jesus está na mesma região, operando milagres no mesmo lugar. Depois ele vai chamar Levi. Ele retorna e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passou e viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e levantando o seguiu. Obviamente, Levi era um publicano, e um publicano era um cobrador de impostos, e alguém que era mal visto pelos judeus, porque eles eram tidos como traidores do seu povo. E Levi está sentado, provavelmente entre a beira do mar da Galileia, aonde Jesus o encontra e chama ele. É aí que Jesus vai receber aquele nome, né? Esse aí se senta com publicanos e pecadores, e os cabos perdem a cabeça com esse fato. Jesus vai então chamar os seus 12 discípulos, no capítulo de número 3, verso de número 13, nós temos a expressão, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Coloque isso aqui, os que ele quis, capítulo 3, verso 13. E subiu para o monte e chamou para si os que ele quis. Não chama, não é eu que me chamei. Jesus chama quem ele quer, irmão. Não é você, não é pastor, não é ministério, não é ninguém que determina quem que Deus vai chamar. O chamamento é dele, é ele que determina quem ele quer chamar. Obviamente que aqui vão ser citados os 12, mas a gente sabe que teve 70 discípulos e muitos outros que não foram citados e foram discípulos de Jesus. Obviamente que os 12 receberam destaque no ministério, na história da igreja, mas teve muitos outros discípulos de Jesus que não saíram de perto. É tanto que o texto de Atos vai dizer que haviam quantos ali dentro daquela casa para serem cheios do Espírito? 120. Não é? Muitos estavam ali reunidos para receberem a palavra de Deus. E depois do Pentecostes começou com 3.000 almas aceitando a Cristo. Porque Deus chama quem ele quer. Não é eu que chamo, não é você que chama, é Deus que chama. Ele chama os 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, a quem foi o traidor. Capítulo 3, Jesus volta a fazer ensinamentos e operar milagres no segundo período do seu ministério. A questão do pecado capital, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, é colocada aqui no capítulo 3 e no verso de número
20. Veja que Jesus vai colocar esse problema, não é? Esse pecado, como um pecado muito ferrenho, um pecado cujo o perdão é negado. Quando eles vão dizer que Jesus estava expulsando demônios por espíritos de Beelzebu. Jesus então diz, olha, qualquer um que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Este é o problema, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, Jesus deixou bem claro, qualquer um que pecar contra o Pai, o Filho intercede por ele. Se pecar contra o Filho, o Espírito intercede por ele. E se pecar contra o Espírito, quem intercederá por ele? Então, veja que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma blasfêmia contra Deus, contra Jesus. Então não há como você receber perdão da parte de Deus, justamente porque esse é um pecado distintamente, exclusivamente denominado como pecado sem perdão algum. Não há como ser perdoado desse pecado de blasfêmia, é muito sério. Nós estamos num período de apostasia, de muita gente se rebelando contra a igreja, contra as coisas de Deus, e que pecam contra o Espírito Santo através de piadas, de brincadeiras, e esquecem desta palavra de Deus aqui, que é extremamente importante para a fé cristã. E aí você pergunta, por que o Espírito Santo não faz o que ele fazia como ele fazia antes? Porque muita gente está pecando contra o Espírito Santo e não sabe mais. Jesus vai fazer aqui, Marcos vai colocar essa citação no seu segundo bloco, né? No seu segundo bloco, que é o ministério de Jesus, a sua primeira viagem de pregação e o conflito aí com os fariseus. O terceiro bloco do Evangelho de Marcos vai se dar no ministério posterior à Galileia, que são justamente aqui que a gente leu, que são os 12 sendo chamados, a missão desses 12, a prisão de João Batista, a morte de João Batista, que vai ocorrer, e aí ele vai começar as suas parábolas. No capítulo 4, ele vai fazer a citação de 3 parábolas, não é? De 4 parábolas, na verdade. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Lembrando que essas são as parábolas do reino de Deus. Ele vai explicar como o reino de Deus chegará. Por isso que é por etapa. Como o reino de Deus é anunciado. O semeador saiu o quê? A semear. Semeou uma, semeou duas, semeou 3, semeou a 4ª vez até que caiu numa pedra boa. Veja que esta parábola, claro que ela tem uma lição, que é um semeador, uma semente, 4 terras diferentes. O semeador sai a semear. O semeador é um semeador, é uma semente para 4 terras diferentes. Ele está dizendo assim, o semeador vai semear, ele vai semear uma única semente. Irmão, a palavra de Deus é única. É uma única semente para 4 terras diferentes. Não é a semente, você não precisa alterar. Grave isso aqui, que isso aqui é poderoso. Grave isso aqui. Não precisa alterar a semente para a terra receber ela. O semeador não falou, o problema está na semente. Não. O problema está na terra que recebeu. O problema não é a semente. Nós não vamos alterar o conteúdo da palavra de Deus para que as terras aceitem ela. Veja que cada terra tem sua particularidade em não poder receber a semente. Vai dizer, ó, saiu a semear, e o que semeia é a palavra, né? É a palavra de Deus que está sendo semeada. E aí ele vai explicar. Os que estão junto ao caminho são aqueles que recebem a palavra em seu coração, e da mesma sorte que recebem a palavra, vem logo Satanás e as tira do seu coração que foi semeado. Essa terra foi pisada. Essa terra está tão dura
que ela não recebe a palavra, a semente fica no superficial, ouve, mas está no superficial. Logo, no mesmo instante, vem um ladrão de semente, as aves do céu, rouba essa semente. Da mesma sorte, a semente caiu na onde? Nos pedregais. O que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Porque tem gente que recebe a palavra com prazer, com alegria, mas vem o diabo, né? Vem como não tem raiz, né? Ele recebe com prazer, recebe com alegria, mas não tem raiz. São temporãos, inconstantes, depois sobrevindo o quê? Tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Pessoas que vêm para o evangelho empolgado com o evangelho de facilidade, de alegria. Oh, esse evangelho é bom, mas não ficam. Por quê? Porque não aguentam as perseguições, não aguentam as tribulações, porque o evangelho não é só alegria, o evangelho também é tribulação. Jesus falou, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Parábola do semeador, então, continua com aqueles que caíram entre espinhos. São os que ouvem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus. Mas os cuidados deste mundo, cuidado com os cuidados deste mundo, enganos com a riqueza e as ambições sufocam a palavra no seu coração. E aí que está o problema, até cresce, até desenvolve, mas não produz nada. Tem gente crescendo, desenvolvendo-se, mas não está produzindo fruto nenhum. A palavra no coração dele não está produzindo nada. Ele até tem conhecimento dela, mas ele está preso com os cuidados do mundo, com os enganos e riquezas e com as ambições. E Deus está doido para produzir nele, doido para fazer coisa boa nele, e ele está lá, infrutífero. Mas tem a terra boa, glória a Deus. É a terra que recebe a palavra de Deus. É a terra que recebe a boa terra. Recebe, ouve a palavra e dão muito fruto. Essa é a mensagem de introdução do reino de Deus. Ele vai ser pregado, ele vai ser anunciado, mas vai ter quem recebe e vai ter quem rejeita o reino de Deus. E aí é o terceiro bloco, não é? Desse evangelho, que é o fato de que o reino de Deus será rejeitado mesmo. No capítulo 8, você vai ver lá, Jesus vai ser rejeitado, não é? O primeiro anúncio do seu sofrimento que Jesus vai fazer, mostrando que muitas pessoas não vão querer estar com ele, e Jesus vai, eu acho isso interessante, o capítulo 8, verso 27, só para a gente fazer uma citação, na confissão de Pedro, ele vai dizer, tu és o Cristo. Mas Jesus admoesta para que não fale com ninguém. Fala, não fique quieto, não fale nada com ninguém. Não fale nada com ninguém. Jesus vai perguntar, quem estão dizendo que eu sou? Um diz que eu sou Elias, outro diz que eu sou João Batista. E vocês, o que vocês dizem? O Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Sob uma revelação divina, ele vai dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o ministério de Cristo, mas ele vai ser repreendido a não falar para ninguém. Veja, isso é importante, que só Mateus deixa explícito o diálogo entre Jesus e Pedro e esta confissão tão gloriosa. Jesus vai operar alguns milagres nessa terceira sessão, que vale a pena a gente observar. No milagre, no percurso de além da Galileia, há duas curas que Jesus vai efetuar de gentios. A primeira cura que Jesus vai efetuar é da filha da mulher cananeia. Uma mulher cananeia das regiões de Tiro e de Sidom vai até Jesus e roga-lhe que ele curasse a sua filha
que estava endemoniada. Essa mulher, ela é sirofenícia e rogava que Jesus expulsasse de sua filha um demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Eu preciso que você grave isso aqui, tá bom? Que você tenha cuidado, você que está sendo um leitor da Bíblia inicial, ainda está começando a ler, vale a pena você observar isso aqui, tá bom? Jesus não está chamando essa mulher de cachorro, tá bom? Não está dizendo que ela é um ser vil, não. Ele está fazendo isso aqui que é uma forma de expressão cultural da época que era utilizada aos gentios. E Jesus deixa bem claro que a palavra filhos aqui se referem a Israel, que era o objetivo inicial do seu ministério. Jesus deixa expressamente dito, claro, o seu pensamento acerca do evangelho a Israel. E a mulher entende isso. Entende que a prioridade são os filhos. Mas ela faz o quê? Com sabedoria, ela se volta para Cristo e diz, não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, sobra um pouquinho. Tem um pouco para os cachorrinhos também. Isso fala o quê? De fé, diligente, convicta, perseverante, cuja mulher vai simplesmente convencer que precisa de um milagre pela fé. E Jesus vai dizer, não, já que eu opero na vida de A, eu vou operar na vida de B. Não tem exclusividade, não tem acepção de pessoas. Ele veio para um, ele faz no outro, ele faz em todos. Jesus não opera milagres exclusivos. Não é só crente que recebe milagre. Deus não opera milagre só na vida de salvos. Não são só os santos que são abençoados por Deus. Deus abençoa a todos, faz milagre na vida de todos. Basta que esta fé esteja inteiramente em Cristo e em Deus. O segundo milagre gentílico é na vida de um surdo e gago da região de Decápolis, ainda em Tiro e Sidom. Ali Jesus vai até o Mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Chegando em Decápolis, Jesus então vai expulsar esse mal da vida deste homem, dizendo aquela frase, Efatá, abra-te. E depois que aquele homem tem os seus ouvidos abertos, sua língua volta a falar novamente, e aí eles vão se admirar a tal ponto de dizer tudo ele faz bem. Verso 37. Tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Tudo que Jesus faz, ele faz muito bem feito, não é? Jesus prediz o seu sofrimento e ele diz aos seus discípulos, está chegando a hora de eu sofrer, eu vou ser morto, 3 dias eu ressuscito. Jesus fala da sua morte, Jesus fala da sua ressurreição. Ele diz, olha, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Isso aqui é evidente. Jesus sempre soube do que iria acontecer com ele. Nada foi de surpresa. Traição de Judas não foi surpresa. A prisão não foi surpresa. A ida à casa de Anás, Caifás, Anás, Herodes, não foi surpresa. A negligência ao lavar das mãos de Pilatos não foi surpresa. Soltarem Barrabás e crucificarem a Cristo não foi surpresa. O ladrão negá-lo e o outro aceitá-lo não foi surpresa. Jesus sabia de tudo. O quinto bloco, né? Nós estamos falando do primeiro bloco, segundo bloco. Agora vamos para o quinto bloco, que é o ministério em Pérea, né? Lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Ele vai fazer aqui o sermão, o ensinamento acerca do divórcio. No verso 13 ele abençoa as crianças.
no verso 17, o jovem rico que não conseguiu abrir mão do que lhe possuía. Veja que o problema aqui não era ele ter muito dinheiro, mas era o muito dinheiro lhe ter. O problema de muitas pessoas não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro as tem. E aqui nós não estamos falando só de dinheiro, tá? Nós estamos falando de tudo aquilo que possui prioridade na nossa vida. Tem pessoas que não conseguem seguir a Cristo porque o Deus delas é muito superior e as domina. Jesus quer dominar a nós, ele quer ter controle da nossa vida e ele não pode controlar uma vida aonde já tem algo a controlando. Por isso que eu falo, o maior problema, a maior dificuldade não é ser cheio. Ser cheio é muito fácil. A maior dificuldade é se esvaziar. Ser cheio é muito fácil. Ser cheio do Espírito Santo é a melhor coisa que existe, é a mais fácil que tem, até porque quem enche é ele. Mas a coisa mais difícil que tem não é se encher. A coisa mais difícil que tem é se esvaziar. E se esvaziar, irmão, é negar a si mesmo, é abandonar seus próprios pensamentos, suas opiniões, suas ideias, suas ideologias, suas crenças e confiar exclusivamente em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos ter no capítulo 10 ali a discussão de dois irmãos, né, os filhos de Zebedeu, que a mãe vai tentar ali contornar a situação e dizer, olha, arruma um lugarzinho para um dos meus filhos, e eles dizem, não, ninguém vai sentar nem na direita nem na esquerda, ninguém, né? Se vocês quiserem, tem que servir a Deus aí e se virem, não é o que Jesus estava dizendo. Quando começaram a dizer no capítulo 10, vamos ler lá, e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E Jesus lhe disse, que queres que eu vos faça? Eles disseram, conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus então lhes disse, não sabeis o que pedis. Pois, podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, lhe disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu for batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indagar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse, sabeis que os que julgam ser príncipes da gente delas, se assenhoriam-se e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, deve ser vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Por favor, você deve estar com a sua Bíblia aí. Eu quero que você grave esse verso 45 do capítulo 10, que é um tema central aí para o Evangelho de Marcos, que é o ministério de Jesus. Ele não veio para servir, mas para ser servido, ou não veio para ser servido, mas veio para servir. E o servir ali é ser um servo sofredor e dar a sua vida em resgate de muitos. O objetivo de Cristo foi esse, resgatar a nossa vida das garras do diabo. No capítulo 10 ainda nós temos aí a cura do cego de Jericó, e aí nós vamos entrar para o sexto bloco, que é a entrada triunfal de Jerusalém, no capítulo 11. Ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal que é predita por Zacarias no capítulo 9, que ele sentaria-se sobre um jumento, e essa é o cumprimento da profecia. Jesus purifica o templo, ainda no capítulo 11, amaldiçoa a figueira infrutífera, fazendo alusão àquela figueira por não dar figos, e ele então amaldiçoa e ela
seca. Nunca mais se achou, senão nunca mais produziu fruto algum, não é? Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No capítulo 11, verso 27, nós temos a interrogação acerca do batismo, com que autoridade que Jesus batizava, lembrando que não era Jesus que batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos. Jesus vai contar outras parábolas. Aqui, uma outra parábola, que é a parábola do trabalhador, dos lavradores maus. Ele vai ser interrogado acerca do tributo e vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os saduceus e a ressurreição, acerca da ressurreição. E o primeiro de todos os mandamentos: amarás, pois, o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo, né? Não há outro mandamento maior do que este. Ele é o Cristo, o filho de Davi, ele mesmo se autodeclara, e falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é o filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E grande multidão ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas. Aí nós temos aí a questão da oferta da viúva. Ela deu tudo o que tinha. E Jesus vai fazer um ensinamento do sermão profético, que é um sermão que vale a pena a gente observar sobre o prisma de Mateus e também de Marcos e também de Lucas. O princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a vigilância. E aí Jesus vai fazer um jantar em Betânia, cujo a mulher será o grande tema desse jantar, que vai ungí-lo. E Jesus diz que onde esse evangelho for pregado, terá que ser feito lembrança dessa ação dessa mulher que antecipou a unção dele para a morte, preparando assim o seu corpo para a morte. No capítulo 14, nós vamos ter aí a última Páscoa realizada por Jesus e a Santa Ceia feita por ele. O aviso acerca de Pedro, que vai negar a Cristo. Jesus, que vai para o Getsêmani junto com seus discípulos para orar, e por 3 vezes, mesmo estando ali presentes, não estavam com Jesus, estavam presentes e ausentes, escolhidos, porém ausentes. Jesus foi preso após a traição de Judas, e Pedro nega Jesus, ainda no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. No capítulo 15, nós temos aí o final do 6º bloco, que é Jesus perante o Sinédrio, ou perante Pilatos, e depois de ser solto Barrabás, ele é condenado à crucificação. A crucificação que vai ocorrer aí na sexta-feira, não é? Jesus vai para o Getsêmani, vai para o Sinédrio, perante Pilatos, é crucificado e é sepultado no capítulo 21, até o versículo, no capítulo 15, verso 21, até o verso de número 47. No capítulo 16, nós temos a ressurreição de Cristo, não é? A gente precisa entender um detalhe. Embora faltem 2 dos manuscritos gregos mais antigos, os versos 9 e 20, bem como da vasta maioria dos manuscritos, muitos doutores da Bíblia concluem que um texto atestado pela maioria dos manuscritos antigos é sem dúvida parte do texto original do escritor bíblico. Em outras palavras, devemos ter ciência de que Marcos 16, 9 e 20 como parte integrante da palavra inspirada por Deus. O verso 9, aqui ao verso 20, sempre foi muita questão sobre esse texto, mas os pais da igreja concordam que faz parte do Evangelho de Marcos, que é a aparição de Jesus aos seus discípulos. No verso 16, no verso 15 do capítulo 16, nós vamos concluir com
uma mensagem muito boa. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado. Deus abençoe você. Essa é a mensagem de Deus. O evangelho de Marcos, que é empolgante, maravilhoso, e que devemos estar muito felizes e contentes com este evangelho, tá bom? Veja, ide, pregai o evangelho a toda criatura, não importa quem, não importa quando, que dia, que mês, que ano, o importante é que este evangelho continue sendo pregado e anunciado. Não esquece, deixa seu like, deixa sua mensagem lá. E não esqueça, obviamente, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, tá bom? Ela é fonte de vida para todo aquele que nela meditar. Deus abençoe sua vida.